Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula a gente dá início a um novo módulo, o módulo de relacionamentos interpessoais. Segundo Daniel Goleman, o grande nome responsável por disseminar o nome da inteligência emocional no mundo, os relacionamentos interpessoais são uma combinação de todas as outras dimensões da inteligência emocional. Então, provavelmente, se você sabe reconhecer suas emoções, sabe reconhecer as emoções do outro com empatia, sabe regular suas emoções e sabe se motivar, você provavelmente já tem uma tendência a se relacionar muito bem, mas ainda assim é preciso entender algumas dinâmicas, algumas técnicas para que você aplique tudo isso dentro do contexto social. E para a gente iniciar esse módulo, a gente vai falar sobre perfil comportamental. É muito importante entender que aqui a gente vai trazer algumas ferramentas para categorizar pessoas e colocar pessoas em algumas caixas. E aí entenda, o ser humano é complexo, sim, o ser humano ele tem a sua particularidade, mas agrupar eles em alguns grupos é importante para que você comece a entender quais são os estilos de personalidade, os estilos de comportamento, os estilos de comunicação de cada um para que você possa tentar adaptar isso no seu dia a dia. E aí lembrando, toda vez que a gente fala de perfil comportamental, ou todo e qualquer teste, ou todo e qualquer assessment, é uma tendência, não é uma sentença para a sua vida. Então entenda talvez o perfil comportamental como algo que está lá no teu sistema 1, no teu piloto automático, no teu sistema emocional, mas que se você agir de maneira intencional na direção contrária, na direção de uma produção de outros comportamentos, você tem total capacidade aí de adaptar comportamentos e competências que estão em outra área. Outra coisa muito importante, não utilizem perfil comportamental como uma justificativa para os seus comportamentos, para a sua personalidade ou para qualquer coisa que você vai fazer, certo? Então isso vale para perfil comportamental, para DISC, para MBTI, para horóscopo, para estilos de motivação, seja lá para o que você for fazer, certo? O DISC, né, é uma metodologia criada por William Moulton Marston, é uma das metodologias de análise de perfil comportamental mais utilizadas hoje, inclusive dentro das organizações, dentro das empresas. E o autor, ele categoriza as pessoas, ele tenta colocar as pessoas em 4 grupos essenciais. Um grupo que é voltado para a dominância, outro grupo que é voltado para a influência, outro grupo que é voltado para a estabilidade e outro grupo que é voltado para a conformidade. E como é que ele categorizou isso, né? O primeiro de tudo, é importante entender que existem 2 espectros. Um espectro de dominância, então tem pessoas que vão ter uma preferência, uma atitude maior a assumir o comando, a influenciar situações. Então tem pessoas que têm essa preferência maior, então é um espectro. E já tem do outro lado pessoas que não gostam de dominar, elas preferem ser conduzidas, elas preferem ter talvez uma postura mais passiva diante das situações, diante da vida. Então tem todo um espectro e você pode estar em vários pontos aqui desse espectro. A gente tem uma outra dimensão que é a dimensão da sociabilidade. Novamente, é um espectro. Então tem pessoas que têm uma tendência maior a se relacionar, a gostar de pessoas, a gostar de estar na presença de pessoas, e tem outras pessoas que não, que preferem um mundo mais concreto, mais objetivos, então estão mais focados ali em metas, resultados e mais em coisas práticas. E aí quando a gente cruza esses fatores, a gente chega às 4 dimensões do DISC. Então, falando um pouco sobre a primeira letrinha, né, o D, que é o dominante. Então, quem está nesse espectro tem uma necessidade de influenciar maior, então tem essa necessidade de dominar, de comandar as situações, e essa pessoa ela não tem um foco mais direcionado para as pessoas, e sim para tarefas, para resultados, para coisas mais práticas. Então, na prática, essa pessoa que tem esse perfil é uma pessoa que tem uma voz mais comandante, tem um estilo de comunicação mais diretivo e objetivo na hora de falar. Então, muitas vezes, por não se preocupar tanto com o fator humano, às vezes pode parecer que ele está sendo um pouco ríspido, um pouco agressivo, mas que na verdade é o jeito dele. E pode ser que essa pessoa, às 11 horas da manhã, fale alguma coisa com você e você acha que ela está com raiva de você, mas 1 hora depois ela está te chamando para almoçar junto porque ela realmente gosta de você e acha que não fez nada de errado.
Então, esse tipo de pessoa é muito comum você encontrar em cargos de liderança, ou então cargos que exijam uma competição maior, e não necessariamente para ser líder também precisa ser dominante. Então, tem estilos de liderança que cabem a cada um desses perfis que a gente traz aqui. Então, são pessoas firmes e decididas, gostam de desafios. Então, você quer ver um dominante fazer alguma coisa, você duvidar da capacidade dele, ou então simplesmente colocar uma outra pessoa ali do lado para competir com ele, que naturalmente o resultado dele começa a se expandir, já que é uma pessoa extremamente competitiva e ousada. E aí algo que é importante, né? É importante você se identificar em qual desses espectros você está aqui, se você está realmente na dominância ou em qualquer um desses outros que a gente vai falar, e é onde está cada pessoa do teu ciclo social, para que você possa adaptar a comunicação e o comportamento para que nessa ótica do relacionamento as coisas fluam da melhor maneira. A gente sempre escutou que a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, mas muitas vezes o que a gente precisa é de tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, o dominante, ele gosta dessa pegada mais firme, ele é mais orientado para resultados. Então, se você vier com uma conversa sem sentido para ele, tentando socializar, talvez não funcione muito bem. Então, seja muito objetivo quando você tiver algo para resolver com um diretivo. Então, se você vier com muita informação, se você for explicar o porquê dos porquês, não vai funcionar. Então, já chega e diz, olha, é isso e fazendo isso, o resultado é esse. Então, adapte o seu estilo de comunicação para cada um desses perfis comportamentais. O segundo perfil comportamental que eu preciso falar aqui para vocês é o perfil de influência. Então, as pessoas influentes são aquelas pessoas que são naturalmente comunicativas, que gostam e que muitas vezes precisam de um palco, né? Elas precisam estar à mostra. Normalmente, essa pessoa influente, você de longe consegue enxergar ela porque é uma pessoa que está ali sendo o centro das atenções, é uma pessoa que sempre está com um sorriso no rosto, é uma pessoa que sempre vai ter muita gente ao lado, ela vai estar conversando com todo mundo e por onde ela passa ela vai conhecer gente. São otimistas, entusiasmados, são pessoas que têm naturalmente uma característica muito forte de persuasão, então é muito comum você encontrar esse tipo de pessoa na área de comunicação, na área de vendas, porque são pessoas muito carismáticas e sociáveis. Então são pessoas que são muito conectadas agentes, então tem um foco muito grande nas pessoas e tem essa necessidade de influenciar. Então são pessoas que também não estão muito atentas a detalhes. Então, na hora de se relacionar com o influente, o que é que eu recomendo? Deixa o influente falar, que é o que ele gosta de fazer, coloque ele como centro das atenções e não se apega muito a detalhes, a coisas mais objetivas, coisas mais humanas, é o que conecta mais com o influente. A gente também tem aqui o perfil de estabilidade. Então, as pessoas estáveis são pessoas calmas, são pessoas pacientes, são pessoas tranquilas. Diferente dos outros, talvez é um estilo de comunicação, ele possui um estilo de comunicação que prefira mais escutar do que falar. São pessoas que têm essa característica de empatia até mais forte de maneira natural. Talvez outros estilos comportamentais tem uma necessidade maior de desenvolver a competência de empatia. Já o estável, ele tem isso de uma maneira um pouco mais natural. Por gostar desses ambientes mais tranquilos, de ambientes estáveis, é um perfil extremamente planejador e organizado. Então, ele gosta de ter uma rotina, ele gosta de ter uma agenda, já que ele se sente mais confortável nesse meio. Tem essa postura mais conciliadora, de resolução, de conflitos, é extremamente constante, então se você combinou uma coisa com o estável, ele vai te entregar, pode ser que ele seja um pouco mais lento. Então o estável ele é bem mais lento do que, por exemplo, um dominante e do que um influente, mas ele garante uma constância na hora de entregar as coisas. E como eu falei, né, ele é um excelente ouvinte, é uma pessoa um pouco mais sensível. Então, muitas vezes, o relacionamento entre o estável e o dominante pode não funcionar tão bem. Então, é importante entender, se você é estável ou dominante, como é que você vai lidar com cada um no seu dia a dia. Então, o estável ele tem um estilo de comunicação, muitas vezes, um pouco mais hesitante. E o dominante, ele sente isso como uma espécie de insegurança. Ao mesmo tempo que o dominante, ele comunica as coisas de uma maneira muito firme e forte, e muitas vezes pode ferir, e até deixar o estável com um pouco de medo. Então é preciso entender o estilo de cada um, o perfil de cada um para fazer esse balanço na ótica social.
E por último, a gente tem aqui a conformidade, então a gente tem aqui o perfil conforme. É um perfil que não tem a necessidade de influenciar, então ele prefere ser conduzido pelas outras pessoas e tem um foco muito prático. Então são pessoas extremamente críticas, analíticas, são pessoas precisas, atentas e apegadas a detalhes. Você vai encontrar muito dessas pessoas dentro de áreas mais técnicas, como, sei lá, um setor financeiro. São perfeccionistas, então eles vão encontrar aquele pelo na casca de ovo, sim. São pessoas mais discretas, reservadas, extremamente disciplinadas, então eles têm uma facilidade muito grande de seguir rotinas e são pessoas extremamente organizadas. Então, assim como pode haver um problema aí de relacionamento entre o estável e o dominante, pode existir aí um problema de relacionamento entre o conforme e o influente. Porque um está mais orientado para pessoas, não está atento aos detalhes, é muito mais generalista, e o conforme, ele é muito mais detalhista. Então, o influente acha o conforme muito cri-cri, e o conforme acha o influente muito pavão, que aquilo tudo não tem necessidade. Mas claro que, assim, nesses opostos é onde existe mais conflito, mas pode existir também conflitos também dentro dos próprios perfis. Então, por exemplo, um espaço onde tem dois dominantes, onde todo mundo quer dominar tudo, quer mandar em tudo, pode haver muito atrito também. Então é importante, dentro dessa ótica, seja perfis opostos ou não, sempre se trabalhar acordos. Então, entre os dominantes, você pode determinar, tipo, eu tomo conta dessa área da vida, você toma conta dessa área da vida, quando a gente fala de casais. Ou então, eu tomo conta dessa área da casa, você toma conta dessa outra área da casa. No trabalho, eu cuido desse tipo de trabalho, você cuida desse tipo de trabalho. E tendo essa separação de papéis, esses relacionamentos tendem a fluir de maneira muito melhor. Então, lembrando, o dominante tem essa necessidade de mandar, de influenciar, tem esse foco em resultados, é um trator, resolve o que precisa ser resolvido, coloca lá na mão dele que ele vai lá e faz. O influente é o cara comunicativo, expressivo, então se você precisa de um comunicador, se você precisa de uma pessoa persuasiva, coloca o influente lá. O estável é aquela pessoa que escuta, então áreas que cuidam de outras pessoas se conectam muito com o estável. Áreas de planejamento também são excelentes áreas para ele, já que é uma pessoa que tem essa constância muito grande. Se você quer garantir que uma coisa seja feita, coloca na mão do estável que vai acontecer. E o conforme, se você precisa de uma precisão de detalhes, coloca ele. Se você precisa de uma análise mais profunda, coloca ele e adapta o teu estilo de comunicação a cada um deles. Então, o dominante seja objetivo, direto e objetivo. O influente, deixa ele falar, coloca ele no centro. O estável, tenta passar uma confiança para ele, tenta se entregar de coração ali para ele, fazer uma coisa positiva por ele, que você vai se relacionar bem. E no conforme, traga muita informação, porque se você não trouxer para ele, também ele vai te pedir. Então, até, por exemplo, no trabalho, se você tem um chefe conforme, se você chegar com um dado, ele vai te pedir 1000 dados depois. Então, entenda como é que funciona tudo isso dentro dos teus ciclos sociais. Pode ter certeza que os teus relacionamentos vão melhorar muito. Então, utilize isso como uma forma de autoconhecimento também, para identificar qual é o teu estilo, qual a tua tendência. A tua tendência, lembrando, é tendência, não sentença. Então, é possível sim migrar muitas vezes de estilo. Às vezes você é conforme, mas em determinados momentos você pode assumir uma postura de influência. Às vezes você é estável, em determinados momentos você pode assumir uma postura de dominância. É tudo uma questão de consciência e intenção. Claro que é mais difícil, claro que consome mais energia, mas com o tempo, com inteligência emocional, e se você fizer isso de maneira habitual, você tem a oportunidade de determinar certos tipos de comportamento. E aí, claro que é uma escolha sua. É mais fácil você ficar na sua zona de conforto e talvez trabalhar, viver dentro de uma esfera que combine mais com o teu estilo, com o teu perfil comportamental. Ou se tem algo que te conecta mais com o teu propósito, você pode se forçar a desenvolver competências de outros estilos. Mas é claro que isso varia de cada um. Mas eu queria te dizer que é possível caso você queira, caso você precise. Conheço, por exemplo, vários estáveis, vários conformes que hoje têm posturas de grandes comunicadores que sobem no palco, que dão um show, mas que fazem aquilo e no dia a dia voltam para o perfil anterior
porque é algo que cansa, mas desenvolver essa competência por entender que era uma necessidade deles, que era algo que estava conectado com o propósito deles. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa estável conforme. Normalmente a gente tem aí, o mais normal é você ter uma mescla de 2 perfis desse, com um se sobressaindo um pouco mais e outro ali como um perfil secundário. Tem outras pessoas que tem só um, tem pessoas que chegam até a ter 3, aí de maior relevância, e aí são pessoas um pouco mais diferenciadas. Mas no meu caso, eu como estável conforme não era para mim estar muitas vezes no palco, não era muitas vezes para mim estar ministrando um curso, mas intencionalmente eu desenvolvi isso, certo? Então fica o convite para que vocês também busquem se desenvolver quando vocês acreditam que é preciso. Mas claro que se você achar que não faz sentido também é um critério seu, né? Se eu trabalho na área financeira, se conforme, não quero dar palestras, então não tem por que talvez eu migrar ali para outro estilo, certo? Então utilize isso com muita sabedoria, com autoconsciência, para você ser mais consciente de si mesmo, com consciência dos outros, né? Isso vai te ajudar muito na empatia e adaptando o teu discurso para cada tipo de pessoa com que você se relaciona, com cada tipo de pessoa que você conversa, e muito cuidado com as categorizações, já que tem muitas pessoas, como eu falei, né, conseguem transitar entre um estilo e outro e muitas vezes se diferenciar e você, poxa, essa pessoa é influente, vou me comunicar com ela dessa maneira, porque eu categorizei ela dessa maneira por um comportamento, e no final das contas a pessoa é conforme. Então eu preciso me comunicar de uma maneira diferente. Então utilize isso com muita sabedoria, com muita empatia, e com muita vontade de se conectar verdadeiramente com as outras pessoas, certo? E na próxima aula a gente continua a falar sobre relacionamentos e a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Então a gente se encontra na próxima aula. Até logo!